Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos chegando no fim, mas hoje nós ainda leremos o capítulo 21. Vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu caderninho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura, que hoje nesse dia aqui, mesmo esse capítulo sendo um capítulo mais longo, que você fique até o final comigo, que você fique até o final desse vídeo e aprenda algo novo com o Senhor, tá bom? E coloque na sua mente que você precisa gastar tempo com a palavra de Deus. E nesse vídeo aqui você tem a opção de começar a gastar um pouco mais de tempo com a palavra do Senhor, porque é ela que vai criar familiaridade com você e o Senhor, para que você não somente seja um leitor, mas que você seja uma pessoa que viva, que medite na palavra do Senhor. Tá bom? Então eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, toque em mim e possamos juntos aprender algo novo nesse capítulo. Amém? Vou orar. Pai, hoje aqui nessa noite eu te agradeço pela tua presença. Nesse dia, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E que hoje aqui, Pai, possamos aprender algo novo com a tua palavra. Eu sei, Senhor, que muitas vezes tentamos. Muitas vezes, Senhor, tentamos ler e aprender com a tua palavra, Senhor, mas por não entender, por não saber para onde estamos indo, nem como, desistimos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse dia o Senhor coloque novamente em nosso coração o objetivo de aprender mais com a tua palavra. O objetivo, Senhor, de gastar tempo meditando em tua palavra. Então, em nome de Jesus, tome o meu coração, minha mente, a mente de quem me ouve, o coração também, Pai, para que a tua palavra se familiarize em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Mateus capítulo 21 na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 6. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Versículo 15. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram estes milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinastes crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Versículo 21. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. Versículo 25. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço todas essas coisas. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Versículo 35. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo.
Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Versículo 40. Quando o dono da terra voltar, o que acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e acrescentará o vinhedo para outros, que lhe darão a sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, isto é, obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino dos céus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Versículo 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus, a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Amém? Então esse foi Mateus capítulo 21, e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse vídeo. O versículo que mais te marcou, o ponto que mais te marcou, ou que também causou dúvida, ou que também causou uma interrogação em você e você quer uma resposta. Então deixa aqui nos comentários para que você possa tanto se familiarizar com o canal quanto com a palavra do Senhor. Tá bom? E aí eu deixei 2 pontos aqui e eu quero que você pense e diga se faz sentido ou não para você. Se você consegue também enxergar isso que eu enxerguei em Mateus 21 ou não. Tá bom? E o primeiro ponto que eu marquei aqui é Jesus, ele amaldiçoa a figueira pelo seguinte motivo. Sabe? Não era época ainda de dar frutos à figueira. Não era época ainda de ter frutos ali, mas essa figueira ela já estava com as folhas prontas. Ela já estava com uma aparência de que estava com frutos, de que haviam frutos ali para se comer. Então, quando Jesus chega nela, ele tem a seguinte surpresa: ela só tinha folhas, ela não tinha nenhum fruto, e por isso Jesus a amaldiçoa. E aí hoje eu quero que a gente traga o nosso pensamento para a seguinte afirmação, sabe? Porque Jesus, ele quer que a gente dê frutos. Jesus, ele quer que a gente seja frutífero onde quer que sejamos plantados. Só que como que eu identifico se eu sou frutífero ou não? Se eu não vivo de aparência. Porque essa figueira aqui, ela tinha a aparência de frutífera. Ela tinha a aparência de que estava carregada, de que estava preparada para alimentar, mas ela só tinha folhas. E aí que eu quero que hoje você pense e aprenda, sabe? O Senhor Jesus, ele não quer que vivamos uma vida de aparência. O Senhor Jesus não quer que a gente apresse, que a gente tente adiantar o processo para fingir, para mostrar para as pessoas que nós já estamos dando fruto, que nós já somos frutíferos. Não, o Senhor Jesus quer que a gente siga cada etapa da vida, quer que a gente viva cada parte do processo, que a gente frutifique somente no momento correto, não que a gente tente maquiar, não que a gente tente fingir, mostrar para os outros que temos algo que ainda não temos, que ainda não aprendemos, que ainda não vivemos. Então, eu quero que você pense, você tem vivido uma vida de aparência ou você tem realmente se preparado para cada momento, para você frutificar no momento certo. Não viver por aparência, não viver pelo que as pessoas verem exteriormente em você. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense.
E o outro ponto, o que eu marquei, é que haviam 2 filhos, sabe? Haviam 2 filhos, e qual a diferença que Jesus nos explica aqui de um filho para o outro? A diferença é que um filho, mesmo ele desobedecendo, mesmo ele sendo um filho mau, por quê? Porque ele negou a vontade do pai. Ele disse que não iria fazer aquilo que o pai estava pedindo. E assim somos nós. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede para não fazer em sua palavra, nós também estamos sendo como esse filho aqui que desobedeceu. Nós também estamos sendo como esse filho que falou não para o pai. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos dizendo não para o pai. Só que o que aconteceu com esse filho aqui foi algo bom. Porque mesmo ele tendo dito não, mesmo ele tendo feito aquilo que desagradou o coração do pai em primeiro momento, ele se arrepende. Ele se arrepende e vai. Ele se arrepende e obedece. Então é isso que o Senhor quer de nós, que a gente, mesmo errado, mesmo fazendo coisas que desagradam o coração do pai, o que ele quer é que a gente se arrependa e obedeça. Se arrependa e obedeça. Então, é esses 2 passos que o Senhor Jesus quer de nós. Que a gente, mesmo sendo desobedientes, mesmo indo contra tudo que ele pediu para que a gente não fizesse, e a gente está fazendo, ele ainda espera que a gente o obedeça e se arrependa. Então, se arrependa de ter ido contra a palavra do Senhor e depois passe a obedecer. Faça aquilo que ele mandou. Faça aquilo que ele deixou para que você fizesse. E aqui a gente vê também o exemplo do outro filho. Que o outro filho, ele também está vivendo uma vida de aparência. Ele diz para o pai que está fazendo as coisas certas. Ele diz ao pai que ele está fazendo, que ele iria, que ele gosta. Mas é maquiagem. Dentro dele não há arrependimento. Dentro dele não há obediência. É somente aparência. É somente falar da boca para fora. Sabe? Então nós vimos aqui os 2 exemplos. O que desobedeceu e se arrependeu. E o que finge que obedece, mas não é gerado em nenhum momento dele nem arrependimento e nem obediência. Então eu quero que você pense aí qual dos 2 filhos você tem sido. Aquele que se arrependeu e passou a obedecer verdadeiramente, ou você tem fingido obedecer? Você tem fingido indo à igreja todos os domingos, todas as quartas, você tem fingido ser um cristão, mas o seu coração ainda contém raízes que não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, raízes do mal, porque é isso que tinha aqui dentro desse filho que disse sim, mas não obedeceu. Tá bom? Então, eu quero que você pense aí qual dos filhos você tem sido e deixe aqui nos comentários o seu retorno sobre esses 2 pontos que eu marquei. Se faz sentido ou não para você, se você consegue enxergar ou não em Mateus 21 esses pontos que aqui eu deixei. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, eu peço, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.